Olá a todos, vamos dar início a mais uma análise Trader Pro para o dia 14 de outubro, uma quinta-feira, começando com o gráfico do Ibovespa, que ontem mostrou mais força compradora, testando a resistência em 71.900 pontos, que era o objetivo que estávamos tentando alcançar há algumas semanas já. Então tocamos nessa resistência, 71.900, sentimos um pouco de pressão vendedora na parte final do pregão, mas um pequeno recuo. A expectativa é bastante altista ainda e de inclusive superação, rompimento desse patamar para depois buscarmos o topo histórico um pouco mais acima. O Dow Jones ontem também ajudou, fez um movimento parecido, também na parte final do pregão recuou um pouco, mas absolutamente claro, normal, dentro da tendência de alta. Média móvel de 21 um pouco afastado, então o mercado está sobrecomprado. Média móvel de 9 um pouquinho mais abaixo, mas também já um pouco distante dos preços. Isso demonstra força compradora, mas deixa um pouquinho de preocupação apenas no curtíssimo prazo. Uma correção é até aguardada, mesmo que seja lateral, até para dar uma aliviada nos indicadores. Mas o mais importante é que a tendência é bem clara e bem forte de alta. Passando para os papéis agora. Petri 4 segue se arrastando, segue atrapalhando o índice, comportamento bastante negativo do papel. Então vai testar novamente o suporte 25,50. Ontem foi um dos poucos ativos que fechou em baixa, então papel que para pensarmos em compra só depois de formar um pivô de alta, o que está ainda um pouco distante de acontecer. Vale 5, por outro lado, mostra bastante força compradora. Agora vem formando alguns candles de indecisão. Fez um doji, um enforcado. Vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Um doji, um enforcado, uma estrela, um candle sem muita significação. E ontem um pequeno doji. Então a expectativa é de correção, mesmo que lateral, no curtíssimo prazo. Para quem gosta de operar contra a tendência, o doji de ontem pode até se perder da mínima, pode até gerar uma entrada contra a tendência. Eu não faria, eu não operaria contra a tendência. O mercado está muito forte, papel item. Então segue em tendência clara de alta, expectativa de uma correção lateral pelo menos para esse papel. O setor ontem que chamou mais atenção foi o setor de construção. Todos performaram bem. Destaque, na minha opinião, para Rossi, RSD3, que rompeu uma congestão por volta de R$17 e com volume acima da média, fechou na máxima do dia, um quilo de força, Bollinger abrindo, então uma entrada muito clara ontem. Stop de quem entrou pode ficar abaixo da mínima de ontem mesmo, agora já está um pouco afastado do ponto ideal de entrada. Vamos aguardar um eventual recuo, o que eu acho um pouco difícil de acontecer. Cruz 3, papel que vem em tendência muito clara de alta, um dos mais fortes do ano. Fez 4 dias de recuo, de correção, fez um pullback até um topo anterior rompido em 87,80. Média móvel de 21 passa logo abaixo. Os mais arrojados já entraram ontem mesmo, os um pouco mais conservadores esperam a formação de um candle de reversão em cima da média móvel de 21 para pensarmos em entrada. Um ponto de suporte interessante esse. Um outro papel do setor de construção, que já ia passando, mas lembrei agora, Cirela, Cire 3, papel que chamou a atenção também por testar uma resistência por volta de 25,50 aproximadamente, 25,60, e houve um rompimento, por pouco, mas houve, então gerou até uma entrada ontem com stop abaixo da mínima de ontem mesmo. O papel fechou na máxima do dia, o volume foi acima da média, então uma entrada interessante também. Outro papel que chama atenção por ser um dos poucos que estão numa região de suporte, BRFS3, tendência de alta, recuou 5 pregões com o de ontem, pouco abaixo da média móvel de 21, está faltando um candle de reversão um pouco mais claro, para gerar uma entrada, um papel interessante para se observar, com risco menor, já que está numa zona de suporte muito bem marcado.
E inclusive o ponto de stop seria abaixo da mínima desses 3 últimos candles. Outro papel que chamou a atenção também pela formação poderosa formou um mastro bandeira, e já testando a resistência seguinte, um pouco mais abaixo aqui, se contar o maior número de toques. Então LET6 chamou a atenção, já esquecemos de falar do papel. LET6 fez uma formação mastro, pequena congestão, quando rompeu os 27,33, 27,35, gerou uma entrada, e poderia ter sido feito até um pouco mais acima, se fosse um pouquinho mais conservador o trader. Então 27,50 houve a entrada quando rompeu esse patamar, o volume foi bem acima da média, e já testando uma resistência 29,30, possibilitando uma realização parcial, uma diminuição da posição, né? Então um trade bem interessante. Agora já ficou distante do ponto ideal de entrada, nada a fazer mais no momento. E para fechar, Magnesita MAGG3 vinha numa congestão, quando rompeu 11,90 gerou uma entrada, volume acima da média, aconteceu ontem, Bollingers estreitas. Ontem houve uma abertura, a expansão da Bollinger, e com volume bom acima da média, então uma entrada muito clara nesse papel. O stop pode ficar abaixo da mínima de ontem mesmo. Para quem não conseguiu entrar, uma entrada até por volta de 11,95 eu julgo que seria uma entrada interessante. Bom, vamos ficando por aqui, nos vemos ao longo do dia no fórum e às 9h30 no chat do Swing Trade. Ótimos trades a todos!